Meu entrevistado hoje é o ministro Carlos Aires Brito. Ministro, eu me sinto honrado de poder fazer a entrevista e eu já quero começar fazendo uma pergunta. Que o senhor quisesse, eu sei que o senhor fazer um relato da sua vida vai demorar uns 3 dias, mas nos fale um pouquinho sobre a sua história. Eu nasci, olha, estou me lembrando de Raul Seixas, eu nasci há 10.000 anos atrás e nada desse mundo, não há nada desse mundo que eu não saiba demais, não é isso. Eu nasci em 1942, 18 de novembro, numa cidade do interior de Sergipe, às margens do Rio São Francisco, chamada Propriá. Propriá. Fica à beira do Rio São Francisco. Ou então o Rio São Francisco é que fica à beira da minha cidade, Propriá. Meu pai era juiz de direito de Propriá. E eu lá vivi muitos anos. Depois peregrinei por cidades do interior, comarcas do interior, Gararu, Japaratuba, para onde meu pai ia, a família ia atrás, lógico, todos os filhos. Depois me transferi para Aracaju e fiquei em Aracaju dos 26, 27 anos de idade, até me transferir em definitivo para Brasília no ano 2003. Nesse meio tempo, eu morei em São Paulo para fazer curso de mestrado e, posteriormente, de doutorado. Estou aqui há 17 anos. Fui do Banco do Brasil, fui conselheiro federal, fui do Conselho Federal, fui da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Federal, advoguei, sempre fui escritor, ensinei na Universidade Federal de Sergipe, Faculdade de Direito, ensinei na PUC de São Paulo e me transferi de Malicuia, como nós dizemos no interior do Nordeste, para Brasília em maio de 2003. E aqui me encontro livre, leve e solto em Brasília. Solto não, porque estou quarentenado ortodoxamente há 180 dias. Ministro, a sua trajetória, apesar de 17 anos, aí não é pouco tempo, é muito tempo, mas a sua história se confunde com Brasília, porque o senhor, como ministro do Supremo, o senhor passou um período vivendo e convivendo com todos os âmbitos políticos de Brasília. Eu queria que o senhor falasse para os nossos telespectadores, porque muitos aqui nunca, talvez, tenham a oportunidade de ver e ouvir um ministro assim, tete a tete. Conte para nós os segredos do Supremo. Primeiro, deixe-me lhe dizer, muito rapidamente, eu me adaptei com extrema facilidade a Brasília. Já frequentava Brasília como conselheiro federal da OAB por 2 mandatos, e 2 mandatos, além disso, mais 2 mandatos como integrante da Comissão de Estudos Constitucionais dela própria, a OAB Federal. E de logo me apaixonei por Brasília, por esse espaço aberto, esses espaços abertos de Brasília, essa geografia alongada, não é? Essa arborização riquíssima, copiosa de Brasília. Brasília é uma cidade tão arborizada quanto florida e passarinhada. Passarinhada. E um céu tão bonito, que se o céu de Brasília cobrasse pedágio às nuvens, as nuvens pagariam de bom grado pela honra de pertencerem elas pertencerem ao céu de Brasília. Aí falou o poeta Aires Brito. Uma vez só me falou que o canto do sabiá é para a gente ouvir sem dar um pio. Isso. Boa memória, boa memória. Bem,
E eu gosto muito, eu sou ambientalista. E Brasília é rica, não é? Copiosa, transbordante de vegetação, de árvores lindíssimas. E a gente sabe que as matas virgens são as que mais procriam, não é? As matas virgens são as que mais procriam. Por paradoxal que Belo pareça, trocadilho. eu gosto dessa ambiência arborizada de Brasília. E no Supremo também me adaptei fácil, encontrei uma equipe muito boa, muito vocacionada para o direito, né, de notável saber jurídico. O ministro Pertence, todos, encontrei lá todos. O ministro Pertence, o ministro Carlos Veloso, o ministro Celso de Mello, a ministra Ellen Grace, expoentes do direito. Eu cheguei na ótima companhia de Joaquim Barbosa, de César Peluso, encontrei aqui Maurício Correia, olha, o Maurício ministro Correia, Jobim, grandão. Maurício Correia era o presidente à época, veio a falecer, lamentavelmente. Me adaptei muito fácil ao Supremo, porque, modéstia à parte, eu tenho a vocação jurídica. Ministro, no Supremo, na sua época, que o senhor esteve lá, como presidente, que o senhor esteve lá, o Supremo, a gente mantinha uma certa distância. Não sei se eu vou dizer uma distância regulamentar, mas mantinha uma certa distância da imprensa. Hoje, me parece, na minha modéstia de jornalista, na minha experiência, na minha expertise, que há um holofote ali, e me parece que todos querem estar naquele holofote. É visível essa diferença da sua época para hoje. Olha, Fayad, hoje com a televisão mais e mais expandida, a internet cobrindo tudo a tempo e a hora, a TV Justiça fazendo cobertura ao vivo, não é? Em cores, de todas as sessões plenárias do Supremo. Essa exposição aos holofotes passou a ser lugar comum, se tornou natural. Mas os ministros do Supremo não precisam de holofotes, eles têm brilho próprio. Eles têm brilho próprio pela vocação, pelo compromisso, pela notabilidade do saber, altíssima responsabilidade. Eles, com mais e mais, o Supremo, como o Poder Judiciário em geral, tem necessidade de dar satisfações ao público, de se comunicar com o público, de dialogar com o público, não para cortejar o público, não para cortejar a opinião pública, mas para dar uma satisfação à opinião pública, exarando, não é? Editando decisões simples, claras, didáticas. É nesse sentido que os magistrados hoje mais e mais se aproximam do público destinatário das suas decisões, para que o conflito se resolva no papel e se resolva na vida comum. Mas isso não atrapalha, essa aproximação demasiada ou exacerbada, não atrapalha nas decisões? Eu não vejo essa aproximação exacerbada, mas ali onde houver uma demasiada aproximação, você tem razão. Eu digo do judiciário em relação ao grande público o que digo do judiciário em relação ao poder executivo e ao poder legislativo. O judiciário em face dos outros dois poderes. Sabe o que é que eu digo, Paulo Fayad? Boas cercas fazem bons vizinhos. Não é? Boas cercas fazem bons vizinhos. Cada qual no seu quadrado. No caso dos poderes, cada qual no seu quadrado normativo. E aí a harmonia resulta naturalmente. Basta que cada poder seja independente, não extrapole as fronteiras das suas competências, para que a harmonia resulte como uma espécie de lei da gravidade, naturalmente. Ouvindo o senhor, a gente vai somando 2 mais 2 e vai entendendo essa tarefa árdua
das decisões do Supremo, porque são 11 ministros decidindo sobre os rumos da nação, e muitas vezes até da política, né? Ministro, vamos falar do poeta Aires Brito? Pois é, você me pediu para falar, eu ia fazer alguma coisa descontraída. Tão logo eu cheguei ao Supremo, eu, conversando com esse ministro notabilíssimo, histórico, icônico, Sepúlveda pertence, dele ouvi a seguinte pergunta: Carlos Brito, por que você só fala por metáfora? Como Jesus Cristo. Eu já usei de várias metáforas aqui. Boas cercas fazem bons vizinhos e tal. Eu aí disse, pertence, eu só falo por metáfora porque eu não sei falar de outro jeito. É o literato, não é o poeta. Outra vez me perguntaram se o poeta atrapalhava o jurista ou o jurista atrapalhava o poeta. E eu respondi, não, porque certa feita o poeta conversou com o jurista dentro da minha subjetividade. Na verdade, quem começou a conversa foi o jurista. O jurista chegou para o poeta e disse, conheço você de algum lugar. Aí sabe foi que o poeta respondeu, Paulo? Claro, claro que você me conhece de algum lugar. Eu vi você nascer. Então o poeta veio primeiro, tem mais histórias para contar. E a poesia não atrapalha o exercício da advocacia, da magistratura, do Ministério Público, não atrapalha, ajuda. Ajuda. Ajuda, quantas sentenças nós já vimos, muitas do senhor e muitas de outros ministros que citam grandes poetas, grandes escritores da nossa literatura, né? ou até da literatura mundial, né? Isso, perfeito. Ministro, o Brasil hoje é um Brasil diferente do que há 10, do que há 3, 4 anos atrás. Não vou nem muito longe. Houve um movimento nas ruas, ainda há, desafiando o Supremo. Eu vou fazer essa pergunta porque eu não posso perder essa oportunidade. Desafiando o Supremo, desafiando o presidente a fechar o Supremo. O presidente Bolsonaro, com muita sabedoria, que eu acho que ele teve muita sabedoria, ele falou assim, não, peraí, fechar não, nós temos que viver em harmonia, os poderes têm que se comunicarem, guardando certamente a distância regulamentar, mas tem que se comunicar. E ele fez agora um ato de aproximação ao Supremo. O senhor, como ministro do Supremo, o senhor vê isso como salutar ou o senhor vê isso com pesar? Olha, cada qual no seu quadrado normativo, né? Eu ainda disse há pouco. Agora, há oportunidades de conversa mais descontraída, mais franca, assim no sentido de abertura, mais aberta, porque são tantas as solenidades, tantos os atos oficiais, tantas posses, né? No âmbito do próprio judiciário, do executivo, do legislativo, e nessas oportunidades é sempre bom uma conversa respeitosa, é sempre boa uma conversa respeitosa, amigável, descontraída. Agora, não a ponto de o conhecimento entre os agentes públicos de diferentes poderes se tornar intimidade, não é? Familiaridade excessiva, intimidade excessiva no âmbito dos poderes, da incooptação de um, captura de um pelo outro, guardar uma certa distância. Isso é fundamental. O Supremo, o Legislativo fala primeiro. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é virtude de lei, artigo 5º, número 2 da Constituição. Fala primeiro. Cria o direito positivo, as leis, né,
poder legislativo, é o poder de legislar. O executivo vem em sequência e aplica essas leis sem provocação de quem quer que seja, de motu próprio, de ofício, por impulso próprio. E, finalmente, quando um conflito, uma controvérsia se instaura, sem possibilidade de resolução amistosa, amigável, qual é a tendência? Essa controvérsia ir para o judiciário, desembocar, desaguar no judiciário. O judiciário é aparelhado, concebido, funcionalizado a partir da Constituição para falar por último, para ser a instância extrema de decisão estatal. Isso é civilizado, isso é democrático, isso é lógico. Há uma ordem lógica e cronológica. Artigo 2º da Constituição, são 3 os poderes da União, independentes e harmônicos. Primeiro a independência, depois a harmonia. O legislativo, o executivo e o judiciário. Agora, o judiciário, para ter o poder, a competência de falar por último, de ser o poder resolutivo, estabilizador das controvérsias, ele é cercado de garantias especialíssimas para não errar, acertar o máximo. A própria Constituição cerca de cautelas com que não cerca os outros poderes. Por exemplo, o judiciário é desarmado. Você já pensou nisso, Paulo? Os outros poderes são armados. O legislativo, a Câmara dos Deputados tem sua polícia, a Constituição diz isso. O Senado Federal tem sua polícia, a Constituição diz isso. Polícia armada mesmo. Não tem, né? O Executivo é o comandante supremo das Forças Armadas. Basta lembrar isso. O Judiciário é desarmado. Só pode falar, por último, quem é desarmado. Quem vai dizer se o Legislativo legislou de acordo com a Constituição é o Judiciário. Quem vai dizer se o Executivo aplicou bem as leis e as Constituições é o Judiciário. Agora, debaixo de um devido processo legal substantivo, do princípio do juiz natural, um sistema recursal generosíssimo, 4 instâncias, não é? Judicantes, correição em todos os tribunais, são obrigação de fundamentar as decisões sob pena de nulidade. Às vezes você não sabe como, em que âmbito o executivo deliberou, chegou a uma conclusão. Quantas reuniões ali internas, interna corporis, o judiciário é obrigado a publicizar sessões de julgamento, sob pena de nulidade. É por isso que ele fala por último, porque é cercado de todas as garantias para atuar debaixo de toda visibilidade. Olhe, Paulo, o melhor desinfetante é a luz do sol, dizia Louis Brandeis, ou Brandeis, um ministro da Suprema Corte norte-americana. Traduzindo metaforicamente, não é? O judiciário atua debaixo do sol a pino. Para o judiciário, não há cultura do bastidor, da coxia, do camarim. É a canonização do sol a pino e a excomunhão da cultura do bastidor. É por isso que o judiciário fala por último, fundamentando tecnicamente todas as suas decisões, se expondo a todo tipo de recurso. E é honra, não é? Isso é um signo de civilização, você se entregar a esse formato de separação dos poderes é uma conquista civilizatória. É verdade. Olha, ministro, eu vou falar para o senhor uma coisa. A gente que acompanha os bastidores, algumas coisas, a gente tem uma ideia formada. Mas o povo, a população que está na base, ela não tem essa informação que a gente tem. Essa entrevista aqui é muito esclarecedora para essa população, porque o nosso canal do YouTube já vai para quase 1 milhão de visualizações. Então, quer dizer, a gente já tem uma certa abrangência no mercado mundial e as pessoas vão assistir essa entrevista, vão escutar o ministro falando essas coisas que precisam ser ditas, né? E eu fico muito feliz por isso. Eu sei que o senhor tem um compromisso daqui a pouquinho, mas podemos ficar mais 5 minutinhos? Podemos. Até 10 minutos, se você quiser, podemos. Ótimo. Então, 10 minutos. Ontem eu
Eu quero mandar um abraço para o Luiz Guerra, doutor Luiz Guerra, pastor Luiz Guerra, que ele me disse, quando eu entrevistei ele, falou assim, o Carlos Aire Brito não pode ficar de fora desse livro. Imediatamente eu fiz contato com o senhor, tínhamos marcado, mas agora, graças a Deus, com a tecnologia, eu posso estar quase que lhe abraçando aqui pelo monitor. Mas ontem, eu almoçava com 2 amigos seus, que é o doutor Vilfrido, Doutor Ulisses? Vilfrido Marques. Sim. E o doutor Raul Canal. E o Raul Canal lembrou de um livro que o senhor recomendou a ele, eu até anotei aqui o nome do livro, o senhor conversou com ele, As Portas da Percepção, o Céu e o Inferno, de Aldous Huxley. Eu quero perguntar para o senhor já leu muitos livros? Olha, eu vivo lendo. Antigamente, Paulo, nós usávamos esse substantivo. Fulano de tal é um ledor, em vez de leitor. É um ledor, ou seja, inveterado em leitura. Eu, desde cedo, disse para mim mesmo, ler, como eu leio sempre que posso, e como eu posso sempre que leio, porque a leitura empodera a gente. Eu vejo até com certa tristeza, preocupação muito grande, essa tentativa de taxar os livros. Eu pensei que isso fosse página virada, essa ideia de taxar o livro fosse página virada, porque o livro é fundamental, abre os poros da nossa inteligibilidade, não é? Nos habilita ao domínio da língua, a familiaridade com a língua portuguesa, sobretudo, né, os livros em português. Castro Alves dizia, eu adolescente lendo isso, ó bendito que semeia, livros, livros, a mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Me lembro de Cecília Meirelles dizendo sobre as palavras, ai, palavras, que estranha potência a vossa, todo o sentido da vida começa à vossa porta. Então, estimular a leitura, incentivar a edição de livros, subsidiar, desonerar. Isso é... Olha, você mesmo, Paulo, que fala tão bem, escreve tão bem, tem mais amplo domínio da língua portuguesa. Isso você deve não só ao seu talento, à sua vocação, mas ao seu hábito da leitura. Você é um ledor. É verdade. E eu também. E hoje, tudo na vida, principalmente na escola, é interpretação de texto. Quem não sabe ler, não sabe interpretar. Então, vamos mandar um recado para o nosso presidente, para o nosso ministro da Cultura, para o nosso ministro da Educação, né, que vamos liberar os livros aí para a criançada ler, para a criançada se Perfeito, aprender a interpretar, ler e interpretar o texto. Isso. A leitura, volta a dizer, abre os poros da inteligência da gente, não é? Areja mentalmente cada um de nós, articula, facilita a articulação das ideias a partir da leitura habitual. E é um prazer enorme, é um deleite. A gente sabe o quanto ler, a boa leitura, é uma viagem, não é, Paulo? Como a imaginação se desprega, se solta. Olha o que está escrito aqui atrás de mim, Paulo. Use suas asas. Já li. Use suas asas. Sabe o que dizia Einstein? A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Olha, a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Quem era que dizia isso? Acho que era Teresa de Ávila. A imaginação é a louca da casa. Ou seja, onde há imaginação não há tédio, não há mesmice, não é? Não há monotonia. Lá em casa, a gente tem um hábito, Teresa Dávila mesmo, viu? O senhor está com uma memória fortíssima aí, viu? Foi ela mesma quem disse? A imaginação é a louca da casa. Teresa Dávila, cuide.
Lá em casa nós temos o hábito, todas as noites, de ler a Bíblia. Eu, minha esposa, meus filhos. E após a leitura, não é só a leitura, após a leitura tem que fazer a interpretação. Tem que dizer o que entendeu. Porque não adianta só a pessoa devorar livros e, quando terminar, o que é que você leu? Ah, não sei o que eu li. Muito bem, muito bem. E a memória que o senhor traz... Que lição você está transmitindo para todo mundo? Humberto Eco dizia: as pessoas não leem o mesmo texto. Por que ele disse isso, Humberto Eco? As pessoas não leem o mesmo texto. Porque interpretam diferentemente. A palavra é viva. A palavra é viva. Muito bem. Olha que metáfora linda. A palavra é viva. Cada um que lê, eu posso ler um texto, fazer uma interpretação, o ministro Carlos Aires Brito vai ler e vai fazer outra totalmente diferente. E ainda mais, depende do momento que a gente está vivendo, né? Porque se você está vivendo um momento alegre, a sua interpretação vai ser saudável. Se você está triste, a sua interpretação pode ser melancólica. Isso. Depende do momento também, não é? Olha, Martin Luther King, na linha do que você está dizendo, Paulo, ele visitando um certo estado norte-americano, famoso pela excelência das leis que editava, ele disse: eu não quero saber de suas leis, eu quero saber dos seus juízes, ou seja, dos seus intérpretes, o que você está dizendo. Eu quero saber dos seus intérpretes. Mas falar em imaginação, eu me lembrei também do poeta sul-riograndense, já falecido, claro, de pranteada memória, ele disse, deixa eu ver o nome dele, peraí. Ele disse, o nome não está me fugindo agora um pouquinho. Ele disse, a imaginação é a memória que enlouqueceu. A imaginação é a memória que enlouqueceu. Ou seja, onde estiver memória, não há imaginação. Onde houver imaginação... Mário Quintana. Mário Quintana, o grande Mário Quintana. Como a poesia, não é? É uma viagem, não é? É verdade. Eu, dentro dessa linha, eu acho o seguinte, ministro, a entrevista com o senhor vai nos aguçando a também a palavra, colocar algum pensamento, mas eu acho que tem, não sei quem que escreveu, que as pedras jogadas pelo caminho em mim servirão para a construção do meu castelo de Vitória. Que bonito! O que o senhor falou aí, que os homens do mal, eles passarão e os homens de bem ficarão. Isso. Então, E vamos ajudar o Brasil a sair dessa crise plurima, né? Multitudinária. Sem demagogia nenhuma, sem demagogia. Eu acho que o momento é de a gente dizer, neste momento, o meu amigo número 1 não sou eu, é o meu país, é o Brasil. Eu sou o meu amigo número 2. O Brasil merece essa inversão de prioridades, né? E se há uma crise, o perigo mora ao lado, é a crise. Mas há uma solução que mora ao lado. É essa aqui, não é, Paulo? A solução é a Constituição. Então, quando fala em crise... Eu estou vendo aí agora que toda marcada. Toda e aqui atrás, olha quantas constituições aqui atrás. Olha, ali, aqui. Outra coisa, viu, Paulo? Quando falam para mim em crise, mentalmente eu digo assim, Constituição nela. Né? Constituição nela, na crise. Porque a nossa Constituição tem resposta para tudo. Ela é de muito boa qualidade. Ministro, terminamos, né? Eu quero conversar com o senhor mais uns 3 dias aí. Olha aqui, o almanaque que a gente está fazendo também está todo marcado também aqui. E tão bonito, você me mostrou antes a capa, eu achei tão estética, tão artística, né? E a arte salva o mundo, né? Só a arte salva o mundo. Amém. Palavra bonita essa, a arte salva o mundo. Ministro, caminhando já para o encerramento, que o prazo que o senhor me deu já se esgotou,
mas Brasília respira hoje política, economia e a solução da crise, né? Hoje, Brasília é tudo isso junto. Todas as decisões políticas são aqui, todas as decisões jurídicas são aqui e as decisões econômicas também. E nós estamos aqui em Brasília, nós temos o respaldo para poder falar isso para o Brasil e para o mundo. Diante disso, eu tenho feito entrevistas com diversos embaixadores também. Hoje eu entrevistei o embaixador da Eslovênia e falava sobre isso, as soluções da crise, né, do Brasil e a crise mundial. Mas eu quero partir para o encerramento aqui agora, porque o senhor... Brasília fez 60 anos em abril, mas como não houve uma comemoração, a gente está fazendo esse almanaque para fechar com chave de ouro as comemorações. Eu queria agora que o senhor falasse uma poesia, uma declamação, a capital do Brasil. Eu estava dizendo para você, antes da entrevista, né, o quanto eu gosto de Brasília, e eu fiz aquela metáfora, né? Que Brasília, além de passarinhada, além de florida, além de arborizada, além de ser uma cidade de espaços alongados, a vista corre solta em Brasília, porque tudo Brasília é uma cidade não só florida, passarinhada, arborizada, como desapinhada de casas, uma não encosta na outra, um edifício não encosta no outro, e a vista corre solta, corre longa. E o céu que recobre Brasília é de uma beleza incomum. Por isso que eu lhe disse, e agora me despeço dizendo, o céu de Brasília é tão bonito que se ele cobrasse pedágio às nuvens pagariam. De muito bom grado. Essa é a nossa Brasília, esse é o nosso ministro, Carlos Aires Brito. Eu quero ter a oportunidade, ministro, de, no futuro próximo, me entrevistar de novo, porque a sua fala é muito educativa, é muito animadora e é muito incentivadora, porque muitos jovens que estão começando a galgar os seus patamares aí jurídicos ou empresariais precisam ouvir muitas e muitas vezes para poderem aprender com tanta sabedoria dentro de uma só alma. Eu lhe agradeço mais uma vez por me ter concedido essa entrevista e quero me despedir dos nossos telespectadores, agradecendo por ter assistido mais essa entrevista com o ministro Carlos, o ministro, professor, advogado, empresário Carlos Aires Brito. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e compartilhem essa entrevista e as nossas publicações. Um grande abraço a todos. Grande abraço, Paulo.